Bom dia, pessoal. Boa tarde e boa noite, né, para quem for assistir esse vídeo nesse horário. E o nosso grupo, eu e o Guilherme, nós iremos apresentar aí dentro dessa disciplina, Sistema de Comunicação e Navegação, três tópicos bastante importantes, que seria o sistema ATC, né, o sistema de navegação Doppler e o sistema de navegação inercial. E eu particularmente eu vou falar aí sobre o sistema de navegação ATC. E é bom salientar também que esse sistema de navegação ATC ele faz parte do sistema de controle de tráfego aéreo e também faz parte do sistema de anticolisão, que é o TCAS, item também bastante importante quando se está voando. No entanto, aí, de sua valorosidade de operação quando em voo, se vocês se lembrarem do acidente da Gol, do voo 1907, né, de 29 de julho de 2006, o transponder foi um fator determinante naquele acidente da Legacy, porque ele estava desligado. Então vamos lá. O transponder, ele é uma abreviação da palavra transmitter e responder, né? E que é um dispositivo de comunicação eletrônico complementar de automação e cujo objetivo é receber, amplificar e transmitir um sinal em uma frequência diferente ou transmitir de uma fonte uma mensagem predeterminada em resposta a outra pré-definida de outra fonte. O que quer dizer isso? Qual que é a ideia? É que ele recebe essa informação, processa a mesma informação e responde essa mesma informação como deve ser feito, né? Como de sua responsa, né? Como se diz. E o que o radar enxerga? Bom, na tela dos controladores de voo aparecem aqueles pontos que são identificados pelo radar primário, que funciona igual a um sonar, por exemplo, né? Porque quando se diz assim um objeto não identificado, é o radar primário. É lá que está aparecendo algo. E radar primário é aquele tipo sonar mesmo, como eu disse, né, que tem aqueles vários pontinhos identificando quando um avião aparece em voo sobre determinada região onde tem esses radares, né? E a parte de baixo aí desse radar, ela que seria o radar primário, né? É ele quem emite ondas eletromagnéticas, né, em solo e que são refletidas para a aeronave e o equipamento ele capta esse sinal e mostra o retorno na tela dos controladores de voo. Essa parte de cima aí, ela trata-se do radar secundário. Ou seja, do que se trata esse radar secundário, né? São mensagens codificadas de modo a saber a sua origem, que pode conversar com outras aeronaves ou outras estações. O transponder, ele envia mensagens codificadas a uma frequência de 10, 30 MHz e recebe também a uma frequência de 10 e 90 MHz como resposta. O sistema pode atuar em conjunto com antenas em solo ou se comunicando com outras aeronaves, né, em contato com a estação também em solo. O sistema pode ter uma ideia precisa dos tráfegos que estão voando naquela região
e que são detectados por sistemas de radar primário, conforme dito antes. Aí, conforme podemos ver aí, um sistema na prática e como ele é operado. Seus itens mais importantes, aí como TCAS, sistema ATC ligado, altitude aí no caso do desenho está a 65.000 pés. E basicamente ele serve para detectar a aeronave na tela do controlador de voo, né? Pelo esquema aí, pessoal, vamos dar uma explicação nesse desenho. Na tela dos controladores aparecem vários pontos que são identificados pelo radar primário, que são aqueles pontinhos que ficam em volta, que funciona igual, como dito antes, igual a um sonar. Uma onda eletromagnética sai da estação em solo e é refletida pela aeronave, e o equipamento capta esse sinal e mostra o retorno da tela. E integrado a esse sistema existe a parte dos planos de voo, onde todos os voos que passam por aquele controle de área estão listados ali. Mas como saber quem é que está na tela? A solução disso, aí vem o que foi criado. A resposta será o transponder. O voo decolar, os controladores de voo colocam um código específico para aquele voo e os pilotos colocam esse código no equipamento. Aí entra em cena o radar secundário, que ele envia uma interrogação para todas as aeronaves ao redor, tipo pergunta mesmo, dizendo: pessoal, o avião com o código 4355 está onde e qual a sua altura? Daí a aeronave que está com esse código inserido no transponder vai com uma resposta de volta: sou eu, estou aqui a nível 350. Então, o sistema em solo faz uma junção dos dois dados, o retorno do radar primário e a resposta do radar secundário, para gerar um alvo na tela com todas as informações necessárias. Aí agora, pessoal, vamos dar uma olhadinha num pequeno vídeo que mostra o funcionamento desses aparelhos em conjunto dentro de um aeroporto. Com a modernização do CICIAB, passaremos a ouvir mais o termo vigilância dependente automática, comumente conhecido como ADS, sigla inglesa para Automatic Dependent Surveillance. O recurso, adotado pela Organização da Aviação Civil Internacional, permite à aeronave a transmissão automática de dados inerentes ao voo extremamente relevantes. A visualização contínua das aeronaves permite à ADS a utilização racional de todo o espaço considerado, de modo similar ao serviço provido por um radar. Há, no entanto, duas diferenças determinantes. Uma é o custo muito inferior e a outra é a capacidade de abrangência muito maior. A ADS-B, sigla para Vigilância Dependente Automática por Radiodifusão, é um sistema que viabiliza às aeronaves a transmissão de informações como posição, altitude, velocidade, identificação, radial, destino, origem, razão de subida ou descida, dentre outros, por meio da frequência empregada pelo equipamento transponder da aeronave. Estes dados são difundidos de 1 a 2 vezes por segundo, automaticamente para os centros de controle. Esta ferramenta propiciará melhorias determinantes para a vigilância das aeronaves,
permitindo um maior número de amostras e mais parâmetros sobre as aeronaves do que era convencionalmente possível fazer com o radar secundário. A ADS-B também poderá exercer vigilância nas superfícies de aeroportos para monitorar o tráfego nas taxiways e nas pistas de decolagem, colaborando para a segurança das operações ao evitar ocorrências como a incursão em pistas, por exemplo. Trouxe uma imagem para vocês poderem identificar, né, num avião comercial, que ele pode conter mais de 20 antenas embarcadas. E como vocês podem anotar aí neste desenho, temos o conjunto de antenas ATCs e OTCs, tanto em cima quanto embaixo. E as antenas de transmissão e recepção, elas são respectivamente os pontos de emissão e captação dessas ondas de radiofrequência. O maior avião de passageiros do mundo, que no caso seria o Airbus, por exemplo, ele exibe 21 antenas, na qual vocês podem ver aí, que é antena pra caramba, né? Bom, pessoal, aqui em sistema de navegação Doppler, é um sistema que consegue computar e apresentar a velocidade em relação à Terra, que seria o ground speed, em termos técnicos aí, e também ele consegue apresentar o ângulo de deriva de uma aeronave em voo, o que seria o drift angle. Bom, falando um pouco aí de como funciona o Doppler, ele basicamente emite uma onda eletromagnética de forma contínua e com essa onda ele consegue determinar os componentes de velocidade frontal e também a lateral da aeronave. Falando um pouco, mostrando um pouco aqui, deixando um pouco mais visível, no guichê abaixo aí a gente consegue ver o ponto preto transmitindo as ondas, e conforme o ponto preto vai andando, as ondas vão ficando mais espaçadas. Continuando aqui com a parte de funcionamento, como eu disse antes, o avião ele transmite ondas eletromagnéticas. Essas ondas chegam até a superfície terrestre e retornam para o avião. E com essas ondas refletidas, o avião consegue captar essas ondas e computar, oferecendo todas as informações de velocidade e deriva. Um pouco para representar esse efeito, a gente pode imaginar uma pessoa parada e um trem passando perto dessa pessoa. E esse trem ele buzina. Conforme o trem vai se aproximando da pessoa, as ondas sonoras vão ficando mais agudas. E conforme o trem vai se afastando dessa pessoa, as ondas sonoras vão ficando um pouco mais graves. Isso representa bem como funciona o sistema de navegação do tipo Doppler. Quanto maior o espaçamento dessas ondas, maior a distância do avião. Aqui embaixo, no lado direito, embaixo, a gente tem um relógio que apresenta tanto o drift angle quanto o ground speed, né, que seria a velocidade da aeronave em relação à Terra. E ali, como a gente pode ver, é dado em laço. Bom, como toda ferramenta essencial para o voo, o sistema de navegação Doppler ele precisa passar por um teste operacional quanto em solo. Esse teste basicamente consiste em ajustar as indicações de ground speed e drift speed. Eles fazem uma leitura determinada de erro de curso e esse teste ele tem que seguir as mediações feitas
pelo fabricante, então cada aeronave tem um passo a passo aí de como efetuar esse teste. E antes de qualquer tipo de decolagem e voo, o piloto e o copiloto precisam estar efetuando esse teste. Bom, aqui no sistema de navegação inercial, tem alguns pontos que a gente pode considerar. Ele é um sistema que é utilizado em aeronaves de grande porte, porque ele auxilia nessa navegação de longo curso. Então ele está bastante associado também com o piloto automático das aeronaves. Ele é um sistema autossuficiente, ele não tem nenhum tipo de sinal externo. Esse sistema ele consegue obter informações de atitude, que seria o horizonte artificial da aeronave, aquele leitor que a gente vê do horizonte artificial que fica na cabine de controle, a velocidade e o rumo da aeronave. Ele também consegue medir a aceleração. Bom, existem 4 componentes básicos que compõem o sistema de navegação inercial, que o primeiro é uma plataforma estável, que tem como função orientar o acelerômetro de uma forma que ele fique paralelo à superfície da Terra e fornece também a orientação de azimuth. O segundo é o acelerômetro, que é montado sobre essa plataforma e ele fornece componentes específicas da aceleração. Outro componente são os integradores, que recebem todos os sinais do acelerômetro e conseguem fornecer a velocidade e a distância. Também, por último, um computador que recebe todos esses dados dos integradores e converte a distância percorrida em posição da aeronave. E ele faz isso apresentando as coordenadas de latitude e longitude. Logo abaixo aí tem uma imagem desses 4 elementos. Aqui tem outra imagem explicando um pouco do esquema que funciona. Então a gente tem ali um giroscópio. Em cima dele tem uma plataforma estabilizada ali. Logo em cima a gente tem um acelerômetro. Esse acelerômetro ele nos dá a aceleração e calculando toda essa aceleração a gente consegue calcular também a velocidade e a distância. Tudo isso é enviado para um computador que faz todas as correções e retorna para o sistema do giroscópio. Bom, falando um pouco agora de inicialização. Esse termo ele é empregado com referência ao método de levar o sistema a um conjunto de condições iniciais. Então, antes de usar o sistema de navegação inercial, ele deve ser setado com alguns parâmetros já pré-definidos e assim eles conseguem prosseguir com o processo de navegação. Bom, todos os sistemas de navegação inercial eles precisam ser inicializados. O método com que ele é inicializado e presetado e tal, ele vai de acordo com cada equipamento e o tipo de aeronave. Então, cada uma das aeronaves tem uma particularidade aí na questão de inicialização do sistema de navegação inercial. Aí embaixo tem um pouco
do layout dessa ferramenta de inicialização. Ele é chamado de IRS, display, e ali tem todos os parâmetros que pode ser setado. Bom, a apresentação é essa. Qualquer dúvida pode encaminhar alguma pergunta para mim ou para o Jorge, que a gente vai estar respondendo. As referências estão aqui. É isso.